Olá pessoal, bom dia. Vamos continuar nossa quarta aula de arquitetura de computadores. E aí pessoal, bom dia. Pode deixar um pouco aberto assim, eu acho que é melhor, senão vai fazer uma zoada. Tava esperando. Tranquilo. Vamos continuar ainda o assunto de desempenho, vendo algumas leis que são utilizadas para fazer o cálculo desse desempenho. Vou estar mostrando para vocês. O nosso objetivo da aula de hoje é falar algumas terminologias, falar a lei de Andão, essa é meio estranho a pronúncia desse nome. Vamos começar a estudar agora, de fato, os conjuntos de instruções dos computadores e também um projeto do conjunto de instrução. Quais são as principais características e como isso afeta, de fato, o projeto. Uma coisa interessante aqui também é que próxima semana, de fato, a gente já vai começar a estudar arquitetura x86, quais são as suas principais características e provavelmente já vamos começar também a aprender a mexer em algum simulador próxima semana. Assim eu espero. Então, essa é a nossa quarta aula, acho que no total são 36. Então, tem bastante aula ainda pela frente. Ainda falando de desempenho, lembrando, ontem definimos o que é desempenho no contexto de arquitetura de computadores. Então, vimos algumas métricas, principalmente relacionada ao tempo. Então, tudo é medido com relação ao tempo. E isso está relacionado ao tanto de clock que o processador tem, a quantidade de ciclos que ele usa para realizar algum tipo de instrução. E vimos também que, ao depender do tipo de instrução, você tem um determinado de tempo diferente. Né? Vimos o exemplo comparando com os aviões, então, quando falamos de desempenho, temos sempre que estar prestando atenção em qual é o objetivo da nossa aplicação. Ou seja, você quer que ela seja rápida, que ela tenha maior capacidade. Vimos também a questão das operações de ponto flutuante relacionado com as placas de vídeo e também da transmissão de dados. Então, hoje vamos falar de algumas terminologias que são utilizadas, que quando formos falar de programas, precisamos definir três coisas. Que esses programas eles têm uma quantidade de número de instruções para ser executadas, como vimos na questão do ADD, né? Então, ali era apenas uma instrução, mas quando falamos de programa mais complexo, estamos falando de pegar os dados das entradas, alocar esses dados nas memórias, utilizar as funções aritméticas para fazer o cálculo desses dados. Estamos falando de número de ciclos que são necessários para executar e número de segundos para a execução de cada ciclo desse, consequentemente de cada instrução. Então, no final das contas, tudo vai se resumir a tempo. Qual o tempo de execução daquela determinada instrução, daquela determinada tarefa, e, consequentemente, no mais alto nível do nosso algoritmo para resolver o nosso problema. Além disso, temos alguns termos que se referem a esses valores, que são tempo por ciclo, não por círculo, por ciclo, a velocidade do clock, né? Isso aqui está diretamente relacionado à frequência do nosso processador. Então, vimos ontem um exemplo que, para reduzir 40% do tempo, ou seja, para sair de 10 segundos para executar em 6 segundos, tínhamos que multiplicar por 2 a frequência de operação do nosso processador. Vimos também a questão dos... Temos também a questão do CPI, que é a quantidade de ciclos de clock por instrução. Então, por exemplo, aquela instrução de ADD que vimos no exemplo da aula da semana passada, da última aula da semana passada. Então, eu tinha que ver o registrador, buscar aquele valor no registrador, tanto do registrador A como B,
Depois disso, levar para a ULA fazer essas operações, devolver. Então, cada movimento desse ele é regido pela quantidade de clock que é utilizado. Por exemplo, aquela quantidade, por exemplo, para fazer aquela soma, tinha uma quantidade de clock em específico. Então, a quantidade de clock está diretamente relacionada com a complexidade da instrução que está sendo executada. Então, quanto mais complexa a instrução, mais clock ela vai exigir. Além disso, né, vimos também a questão dos pontos flutuantes. Então, por ser ponto flutuante, logicamente vai precisar do maior número de clock por instrução, tendo em vista que o modo com que é alocado as memórias e é feito as operações no próprio ULA é diferente. E uma das métricas que utilizamos é o MIPS, que é milhões de instruções por segundo. Então, quanto maior um programa, né, para fazer isso, quanto mais complexo um programa, maior a quantidade de instruções. Então, quando você simplifica um programa e pensa em questão de arquitetura, você está buscando instruções mais simples para executar o seu algoritmo no final das contas. E para medir esse desempenho, existe algumas métricas. Por exemplo, qual dessas pode ser utilizadas como métricas, né? Então, número de ciclos para execução de um programa. Então, vimos isso, né? Que determinado programa depende do número de ciclos de clock necessários para realizar uma dada instrução. Número de instrução do programa. Será que eu consigo medir o desempenho do meu programa pela quantidade de instruções? O que vocês acham? Então, quanto menos instruções, significa que esse programa é mais ou menos eficiente. Eu consigo usar esse número de instruções no programa como uma métrica de desempenho? Sim, não e por quê? Explique melhor. Você está medindo alguma coisa do programa e não da máquina, vá. Certo. Mais ou menos. Por que eu não consigo medir desempenho por número de instruções? Cada programa vai ter uma instrução diferente. Beleza. Digamos que eu tenho a mesma quantidade de instrução. Olha aqui que eu estou falando, eu tenho a mesma quantidade de instrução. Mas vocês concordam comigo que ter a mesma quantidade de instrução não significa ter o mesmo tempo de execução? Vocês conseguem enxergar isso? Por quê? Existem instruções mais simples e mais complexas. Eu posso ter 10 instruções simples e 10 instruções complexas. Qual dos dois vai ser executado mais rápido? O mais simples ou o mais complexo? Mais simples. Então, a quantidade de instrução não necessariamente reflete o desempenho do programa, por conta disso. Por quê? Instruções mais complexas precisam de mais ciclos de clock. E os ciclos de clock está relacionado com tempo, porque vimos ontem que cada ciclo de clock tem um determinado período e cada período é medido por segundos. Então, eu posso ter instruções simples, que eu consigo executar extremamente rápido, e eu consigo ter instruções complexas, que é muito mais lento, comparada com as simples. Não necessariamente que se eu digo que um programa tem 10 instruções, significa que o outro programa com outras 10 instruções seja mais rápido ou mais devagar. Isso aqui tem que se tomar muito cuidado com isso aqui.
Número de instrução não indica desempenho do programa, certo? Isso aqui, pegadinha do malandro, né? Botar a letra A, a letra B, indique, sinalize qual desses aqui não é. Né? Número de ciclos por segundo. Isso sim, né? O número de ciclos está relacionado com a frequência do meu controlador, do meu processador. Se eu consigo executar mais ciclos dentro de 1 segundo, significa que aquele programa é mais eficiente do que o outro, levando em consideração que está usando o mesmo processador, a mesma CPU. Média do número de ciclos por instrução. E aí, o que vocês acham dessa? Está correto? Sim, não e por quê? Faça uma reflexão. Sim. Eu estou dizendo assim, ó, se eu tiver... Como eu consigo mensurar desempenho utilizando isso aqui? Média de número de ciclos por instrução. Eu consigo utilizar esse valor aqui para mensurar o desempenho? Essa é a pergunta de $1 milhão. Isso é para provocar vocês mesmos. Pense assim, sempre que a gente vai fazer uma proposição dessa, a gente tem que refletir o seguinte. Eu estou dizendo, ó, cada instrução, eu estou dizendo média de número de ciclos por instrução. Se eu aumento o número de ciclos por instrução, eu vou ter mais ou menos programas sendo executados. Por exemplo, eu tenho uma instrução que ele demanda 10 ciclos. Então, assim, programa A, né? Fica mais fácil do que usar número. Aqui é uma instrução. Programa A tem essas instruções. Instrução. Então, se eu aumento a minha média de número de ciclos por instrução, eu estou dizendo que eu preciso mais ciclos para executar uma dada instrução. O ciclo, ele está relacionado diretamente com quem? Com o meu clock do processador. Se eu preciso de mais ciclos, significa que eu preciso de ocupar maior tempo do meu processador. Vocês concordam comigo? Se eu preciso executar 10 ciclos, então eu estou ocupando 10 vezes o meu processador, não ocupando no sentido físico, ocupando de tempo, deixar ele ocupado mesmo, né? Fazendo alguma coisa. E o número de clock, ele está diretamente relacionado com quem? Com tempo. Então, essa média aqui, se eu conseguir diminuir o número de ciclos por instrução, significa que meu programa está sendo mais ou menos eficiente. Se eu diminuo o número de ciclos. Ó, se eu diminuo o número de ciclos, eu estou diminuindo a quantidade de clock. Se eu diminuo a quantidade de clock, estou diminuindo tempo. Enquanto menor o número de ciclos para executar uma instrução, mais eficiente é o meu programa, melhor desempenho eu tenho com ele. Vocês conseguem enxergar isso? Sempre pensa assim, ó, ciclo é o quê? Clock é o quê? Tempo, entendeu? Então tudo é sobre tempo, no final das contas. Média de número de instruções por segundo. Consigo usar essa métrica como métrica de desempenho, esse valor? Por quê? Sim e por quê? Sim, não por quê? Exatamente. Então, se eu consigo aumentar
o número de instruções em 1 segundo, mais instruções eu estou realizando dentro do intervalo de tempo. Então, tem que ter muito cuidado com esse jogo de palavras, certo, gente? Muito cuidado mesmo. Então, beleza? Então, como eu já tinha falado antes, né, no nosso debate, tem que ter muito cuidado com isso aqui. O número de instruções de programa não define que ele é mais ou menos eficiente. Cuidado com isso. Então, para fazer o cálculo do desempenho, existe essa formulinha aqui, certo? Que é o tempo de CPU para um programa, ele é igual à contagem de instruções. Aqui é o número mesmo de instruções que está sendo executado, certo? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma soma, a subtração e a divisão, são 3. Esse valor aqui da contagem de instruções vão ser igual a 3. A média do CPI, que é o tempo por instrução, e o tempo do ciclo de clock. Ou seja, aqui eu estou relacionando quantidade de instrução, média com que o meu processador realiza essa instrução e o tempo de cada ciclo de clock. Então, isso aqui está relacionado ao desempenho do meu microprocessador, né? Aqui é propriamente dito com relação à frequência. Então, isso aqui seria equivalente a isso, né? Eu teria o tempo da minha CPU seria a contagem de instruções vezes a média de CPI dividido pela velocidade de clock. Por que isso se transforma nisso? Lembra lá, né? Tempo de ciclo de clock é o período do clock. Período. É o período. E vimos que o período, que é o T, né, é inverso da minha frequência. Isso aqui a gente aprende lá na alfabetização, né? Quando a gente está aprendendo o alfabeto, o professor já disse isso aqui. E a frequência é a velocidade da minha CPU. Ou seja, isso aqui basicamente seria 200 MHz, 2.2 GHz. Então, essa unidade aqui, Hertz, frequência, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Então, normalmente, nós usamos essa fórmula aqui para fazer os cálculos. Porque quando pegamos um manual de um microcontrolador, do microprocessador, ele não dá tempo de ciclo de clock, não é em segundos. Usualmente, ele dá em hertz. Beleza? Então, para ilustrar isso, eu trouxe um exemplo para a gente fazer. Aí ele diz assim, ó, suponhamos que temos duas implementações com o mesmo conjunto de instrução, que essa é ISA, né? Com o mesmo conjunto de instrução. O programa A tem um tempo de ciclo de clock, ó, tempo de ciclo de clock. Isso aqui a gente está falando de quê? Período, né? De 10 nanosegundos. E um CPI de 2. O computador B tem um tempo de ciclo de clock de 20 nanosegundos e um CPI de 1,2. Qual computador é mais rápido para esse programa e o quão mais rápido ele é? Não sei se vocês viram ontem, nos slides, eu tirei a foto do quadro e coloquei logo após o exemplo, para ficar salvo para vocês a resolução. Cadê meu apagador? Então vamos lá.
Apagar aqui. Está conseguindo enxergar? Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Então vamos lá. Então vamos voltar lá para ver a formulinha, né? Formulinha aqui, botar assim, tempo de CPU por programa. Vai ser igual a contagem de instruções vezes a média de CPI, que é o ciclo para uma instrução, vezes o tempo de clock. Então, aqui vezes o T. Esse T aqui é o tempo de clock, de ciclo de clock, que também é chamado de período. Beleza? Então, voltemos para lá. Deixa eu deixar os calculinhos feitos aqui, para a gente não se perder. Então, o que eu tenho? Eu tenho o tempo de ciclo de clock de A. Então, tempo de ciclo de clock de A seria esse aqui. Vou botar assim TCC, fica melhor. Ele vai ser igual a 10 nanosegundos. Isso aqui é igual a 10 vezes 10 a menos 9. Belezinha? Além disso, o CPI de A é quanto? 2. Ele é adimensional, certo? Para B, eu vou ter o tempo de ciclo de clock é igual a 20 nanosegundos, que é igual a 20 vezes 10 a menos 9. E o CPI de B, CPI de B, CPI é igual a 1,2. E ele quer perguntar o quão mais rápido para esse programa, qual computador é mais rápido para executar esse programa. Uma coisa importante é observar aqui. Ele diz assim, ó, suponhamos que tenham duas implementações do mesmo ISA. Ou seja, o número de instruções, que eu vou chamar aqui de N, o N de A é igual ao N de B, que é igual a N, que é o número de instruções, porque ele está usando o mesmo número de instruções, certo? Que é igual a N. Pronto, beleza. Então, eles são iguais aqui. Então, eu tenho o mesmo número de instruções, a mesma arquitetura, agora rodando em dois computadores diferentes, com duas frequências de clock diferentes e com duas CPI diferentes de ciclo de instruções por minuto. Esse aqui, sim. Esse ISA, sim. O N, sim. Então, eu tenho as mesmas instruções, a mesma quantidade de instruções sendo executado em dois computadores diferentes, com características diferentes. Mas é a mesma quantidade de instruções. Certo? São as mesmas instruções. Por isso eu posso chamar de N. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual dos dois computadores é mais rápido. Para isso, vamos usar o tempo de CPU por programa, certo? Que é essa fórmula aqui. Então, o tempo de CPU de A, ele vai ser igual a N, que é o número de instruções, que é igual para os dois, vezes
o CPI, quem é o CPI? 2 de A, vezes o TCC de A, o TCC de A, certo? Que é 10 nanosegundos, que é 10 vezes 10 a menos 9. Então, isso aqui vai ser igual a 20 vezes 10 a menos 9 de n. Deixar assim que é elegante, né? Primeiro os números, depois a parte literal. Só por boniteza mesmo. Do mesmo jeito, vamos utilizar para calcular o tempo de CPU do programa B. Então, eu vou ter o tempo de CPU do programa B vai ser igual a N vezes o CPI do programa B, que é 1.2, vezes o tempo de clock do programa B. Então, que é 20 vezes 10 a menos 9. Organizando isso aqui, né? Eu posso cortar isso com isso, né? A vírgula com 0. Então, fica 2 vezes 12, né? Que dá 24. Vezes 10 a menos 9, vezes o número de instruções. Qual dos dois é considerado mais rápido? E aí, qual dos dois é mais rápido? O que ocupa o tempo de CPU de 20 nanosegundos de instrução, né, por instrução, quantidade de... Por quê? Exato. Isso aqui não influencia, né? O N não influencia. Exatamente. Então, essa parte aqui, ó, a gente pode desconsiderar para os dois, né? Não é igual? Então, para que um computador seja mais rápido, ele precisa que, para executar aquele determinado programa, ele ocupe a menor quantidade de tempo possível. Esse aqui ocuparia 24 unidades, né, disso aqui, da quantidade de instruções. Já o programa A, ele ocupa 20 unidades da quantidade de instruções, dessa constante aqui. Como são iguais, a gente pode desconsiderar, né, matematicamente, isso aqui, são iguais. Então, esse aqui, ele é considerado mais rápido. Mais rápido. Por quê? Porque ele ocupa a menor quantidade de tempo da minha CPU para executar o mesmo programa. Então, por que botar T CPU prog A? O tempo de CPU do prog A é menor do que o tempo de CPU prog B. Por conta disso. Então, ele é considerado mais rápido porque o tempo de CPU que ele ocupa é menor. Então, o quanto ele é considerado mais rápido? Para saber o quanto ele é considerado mais rápido, basta dividir um pelo outro, né? Então, basta dividir 24
por 20. Então, opa, basta dividir. Vou botar aqui já o nome do o que é isso, né? Basta fazer 24, né? Vezes 10 a menos 9, vezes n, dividido por 20, vezes 10 a menos 9, de n. Então, isso aqui vai embora, que é igual, né, para os dois. Então, dividindo 24 por 20, né, eu vou ter que o quão mais rápido ele é igual a quanto? Se eu dividir isso aqui, dá 1,2, né? Isso aqui ele é 1,2 vezes mais rápido, ou 20% mais rápido. Essa métrica... Olá, bom dia. Essa métrica de o quão mais rápido um computador é com relação ao outro é chamada de speed up. Certo? Então, se for pedir, calcule o speed up. O que é isso? É o quão um computador ou uma arquitetura é mais rápida com relação a outra. Eu posso calcular o speed up, por exemplo, se eu comparar um processador operando sozinho com um operando em paralelo. Então, o quão mais rápido é ou não o paralelo. Olá, bom dia, pode ficar à vontade. Então, aqui é o quão mais rápido é, chamado speed up. Beleza? Deixa eu ver se eu tirar logo a foto aqui que eu vou precisar apagar. Só um segundo. Então, com isso, a gente consegue calcular o quão mais rápido é e o tempo que uma determinada CPU é ocupada com um determinado tipo de programa. E aí vem esse questionamento, né? Se os dois computadores têm a mesma ISA, quais de nossas métricas permanecerão iguais, né? Frequência, CPI são idênticas. Isso aqui vai ficar como tarefinha de casa para vocês. A gente vai ver essas outras métricas agora mais à frente. Beleza? Agora vamos para o exemplo 2. Posso apagar aqui, pessoal? Eu vou tirar foto e coloco logo após o exemplo. Tá bom? Quer dizer, eu vou tirar foto, não, eu já tirei. Aí eu, quando for subir os slides, eu coloco a foto logo após o exemplo. Para vocês acompanharem. Comprar um tripé para colocar aqui, na verdade, para pegar o quadro. Olá, bom dia, e aí? Vamos lá, o exemplo 2. Ele diz assim, ó. Um projetista de compilador está tentando decidir entre duas sequências de código para uma máquina em particular. Baseado na implementação do hardware, há 3 classes diferentes de instruções.
classe A, B e C, requerendo 1, 2 e 3 ciclos de clock, respectivamente. A primeira sequência do código tem 5 instruções. 2 de A, 1 de B, 2 de C. A segunda sequência de instrução tem 6, ou a segunda sequência tem 6 instruções. Daí a gente vai perguntar, qual é a sequência mais rápida? E aí? Sim. É? Tente aí fazer essa aí. Essa é fácil. Ó, ele está dizendo assim, ó, há três instruções diferentes. A primeira sequência tem 5 instruções. 2 de A, 1 de B e 2 de C. A segunda tem 4 de A, 1 de B e 1 de C. Qual das duas sequências é a mais rápida? Dois minutinhos aí para você fazer. Sim, e por quê? E quanto deu esse valor? 10 o quê? Como é? Repete aí. Ó, cuidado nisso. Quanto mais clock tiver. Não, ó, cuidado aí. Um clock leva um período de tempo. Se eu tenho mais clock, significa que eu preciso de quê? Mais tempo. Ó, menos períodos de clock. Cuidado nesse negócio de mais clock e menos clock, viu? Pelo amor de Deus. E o quão mais rápido ela é, uma da outra? Você disse que uma tinha 10, né? Ó, cuidado com isso, certo? Ó, vamos lá fazer. Eu vou ter a classe A, vou botar assim, CL para não confundir com CPI, certo? Vou ter a classe A, que exige 1, a classe B, que exige 2, e a classe C, que exige 3, certo? A primeira sequência, vou botar assim, SEC1, ele vai ter o quê? 2 de A mais uma de B mais 2 de C, não é isso? Então, isso aqui vai dar, se A é 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. Então, aqui dá 2 mais 6. Isso aqui é igual a 10. Certo? Já a sequência 2, eu vou ter 4 de A, então eu vou ter 4 vezes CL de A, mais uma CL de B, mais 2, desculpa, estava olhando para de cima, mais uma CL de C, classe C. Então a sequência 2 vai ter 4 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 3.
Então, aqui vai ser 4 mais 2 mais 3. Isso aqui dá igual a 9. E isso aqui. Então, qual é a mais rápida das duas? Essa aqui, né? Por quê? Que é a sequência que tem o menor valor. Né? Se cada ciclo precisa desses valores aqui para ser executado, né? De instruções, quantidade de ciclos necessários por cada classe são essas. Então, se eu preciso de menos ciclo, menos eu estou consumindo da minha CPU. Se eu estou consumindo menos da CPU, menos tempo eu estou exigindo dela. Então, cuidado com isso, pelo amor de Deus, para não trocar as bolas. Né? Então, beleza isso aqui? Então, mais rápido é essa aqui. Agora ele quer saber quanto mais rápido é. Então, aqui ele está falando de speed up. Speed up. Então, basta dividir 10 por 9. Quanto é que dá? Ou 10 dividido por 9. Vocês têm a calculadorinha aí? Porque se eu pegar na minha, vai parar de gravar. Acho que dá 1 ponto alguma coisa. 1,11 vai dar uma dízima periódica, né? 1,11. Ou seja, ele é 11% mais rápido. Se desse aqui 0,92, por exemplo, quer dizer que ele é 8% mais lento. Certo? Cuidado com essas anotações assim, certo? Se der maior que 1, é mais rápido. Se der menor que 1, é mais. A diferença para 1 é o quão mais lento ele é. Certo? Vou pagar aqui para vocês na hora que estiver vendo lá, não confundir. Só termos de. Aí ele pergunta qual é o CPI de cada sequência. Então ele está pedindo ciclo por instrução. Né? Então, se eu for calcular o CPI, CPI da sequência 1 vai ser igual. Como é que se calcula o CPI? É o tempo que é levado, certo? Da sequência 1, dividido pela quantidade de instruções. O número de instruções. Então, eu vou ter 10, que é o tempo que eu estou levando, e a quantidade de instruções que eu estou utilizando aqui. Então, a quantidade de instruções que está dando aí, 5 instruções. Então, o CPI aqui é igual a 2. Já o CPI da sequência 2 é a quantidade de tempo dividido pela quantidade de instruções. Então, eu tenho 9. Se aqui foi 5, ali vai ser quanto? 6, né? Isso aqui dá 1,5. Ó, tem que ter muito cuidado com isso. Quando se utiliza as métricas, às vezes uma métrica só não é suficiente para dizer se aquela aplicação é mais rápida ou mais devagar, certo?
Então, por exemplo, a sequência 1 ela precisa de ciclo por instrução igual a 2, o dela. Já a sequência 2 ela precisa de 1,5. Qual das duas seria mais rápida? Segundo. Por quê? Ela precisa de menos ciclos para executar a quantidade de instrução. Então, ó, essa métrica corrobora para essa outra métrica aqui. Porém, haverão casos que tem métrica que diz o contrário. Uma vai dizer que a 2 é mais rápida e outra que a 1 é. Então, sempre que for usar métricas para avaliar desempenho, não fixar só em uma. Tente usar mais de uma, para que uma possa corroborar com a outra, certo? E também dar um aspecto diferente. Né? Essa aqui corroborou com essa porque elas estão falando da mesma coisa, né? Tempo para ciclo. E essa aqui também, né? Tempo e ciclo. Né? Boa pergunta. Qual é que vai ter mais credibilidade? Depende do que você gostaria de avaliar. Isso é uma tarefa que eu estou devendo para vocês, que é colocar no SIGA para vocês procurarem algumas métricas, certo? Quando a gente vai falar de credibilidade, isso é um assunto meio polêmico, porque não existe uma bala de prata para as coisas. Geralmente, para falar de credibilidade, de métricas, principalmente no contexto de computação, a gente tem que recorrer àqueles benchmarks. Então, você utiliza a métrica que você está criando, por exemplo, e compara com as que já foram feitas. Daí você consegue ter insights em qual situação a sua métrica seria melhor para avaliar. Então, não é uma fórmula geral, assim, serviu para isso, vai servir para todos os casos. Não. Serviu para esse, porque serviu para isso. Basicamente é isso. E as pessoas que foram utilizar essa métrica vão ter consciência que aquela métrica é utilizada para um dado escopo, não para todos os escopos. Isso aqui é bem comum, essa pergunta que você fez é bem comum em artigos científicos. Os avaliadores são bem chatos em relação a isso, quando você diz. Usam alguns termos fortes, né, que chamam termos fortes, né? Essa solução resolveu o problema da memória, por exemplo. Esse termo, resolveu o problema da memória. Isso é um termo muito forte, certo? Resolveu o problema da memória, resolveu todas as memórias do mundo, né? Você avaliou tudo. E não é verdade. Não. Eu consigo falar que resolveu o problema da memória quando a situação é essa, avaliando dessa forma. Aí se resolveu. Mas não, isso é um termos fortes, né? Strong terms. Os caras só riscam assim, muito forte. Tire. Você não tem autoridade para falar sobre isso, basicamente. E eles não estão errados, estão certos, né? Porque a gente não é onipresente nem avalia todas as tecnologias do mundo, né? E por isso a gente precisa sempre utilizar diferentes técnicas e comparar com banco de dados que possuem essas avaliações, para a gente, de fato, conseguir ter uma avaliação mais assertiva. Então, um terceiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é justamente para a gente ver essa questão do MIPS, né? Que é milhões de instruções por segundo. Ele diz assim, ó, tem que tirar foto. Se o celular consegue pegar uma foto daqui com boa qualidade, melhor para não parar a gravação. Aí você manda no grupo, por gentileza. Tem um grupo de arquitetura. Tem. Pronto. Mas salva aí, certo? Não, não perde não, por favor. Eu vou apagar aqui, pessoal, para a gente poder fazer o terceiro exemplo.
Quando acabar a aula, eu adiciono você, aí você coloca. Gera o QR Code e fica mais fácil. Eu não coloquei em vídeo porque, imagina, alguém entrar, vai ter 300 pessoas entrando aleatório e ninguém sabe de onde veio. Vamos lá. Ele diz assim, ó. 2 compiladores diferentes estão sendo testados para um computador de 500 MHz com 3 classes de instruções diferentes. Então, eu tenho um computador, né? Vou botar aqui um computador, está começando aqui para seguir o fluxo de lá. Computador com 500 MHz. Três classes de instruções diferentes. Então, eu vou ter as mesmas 3 classes que estávamos usando. Ou seja, eu tenho a classe a classe B, a classe C. Com 1, 2 e 3. Certo? Ele diz assim, o compilador 1 gera código com 5 bilhões de instruções da classe A, 1 bilhão da classe B e 1 bilhão da classe C. Então, vou ter o compilador 1. Não, tem que arranjar um termo. Compilador 1. Ele vai ter. Gera um código com 5 bilhões da classe A. Eu vou botar 5 vezes classe A mais 1 bilhão da classe B mais 1 bilhão da classe C. Bilhão. Bilhão é quanto? 10 a sexta? A nona? Isso aí. Então, o compilador B, ou compilador 2, eu vou ter 10 bilhões da classe A mais 1 bilhão da classe B mais 1 bilhão da classe C. Ele vai perguntar qual a sequência mais rápida com relação ao MIPS, que é o número de milhões de instruções por segundo. Então, o MIPS ele é basicamente calculado por a fórmula do MIPS, a gente viu ontem. MIPS. Ele é calculado por N, que é o número de instruções, vezes o tempo de execução dessas instruções, vezes 10 a sexta. Lembra, né? Que é instruções por milhões de instruções por segundo, né? Então tem que dividir por milhão aqui, né? 10 a sexta. Então, já o tempo de execução de um programa, ele é calculado por o número de ciclos, que é o C, vezes ou dividido pela velocidade. Certo? Então, a velocidade nós temos, né? A gente chama de V, né? Então, se a gente está executando no mesmo computador, significa que a velocidade de um é igual à velocidade do outro, né?
do compilador A é igual à velocidade do compilador V, que é igual a uma velocidade qualquer V, né? Então, a velocidade do comp 1 é igual à velocidade do comp. Exato. A velocidade é a frequência. Então, aqui pode ser frequência. Então, que é igual a uma velocidade qualquer, que é igual a 500 MHz ou 5 vezes 10. MHz é 6, né? Então, fica 5 vezes 10 a oitava, né? Estou pegando os dois que está aqui e colocando na forma exponencial. O mega aqui, que é 10 a sexta, né? 10 a sexta. Beleza? Então, estou pegando esses dois zeros e colocando aqui no expoente. Então, esse número de ciclos do compilador, esse aqui é o valor de n. Esse aqui é o n de 1 e esse aqui é o n de 2. Então, com isso, eu já consigo calcular o MIPS, que é isso aqui. Eu consigo calcular o tempo de ciclo, porque eu sei a quantidade de instruções que eu tenho. Desculpa, isso aqui não é C. Isso aqui não é N. Isso aqui é C. Desculpa. Aqui é C, certo? C1, C2. Perdão. É isso aqui. Então, eu consigo calcular essa velocidade para o compilador 1 e 2. Em seguida, sabendo isso, eu sei o número de ciclos e eu consigo calcular o MIPS para cada um deles. Então, eu vou ter o TE de 1 vai ser igual a 5, né? Aqui a gente vai considerar que é uma unidade, certo? Esses valores eu coloquei aqui só para ficar mais fácil a interpretação. Então, vou ter, aqui é 1, 2 e 3, certo? Esse A, 1, 2 e 3. Aqui também, 1, 2 e 3. São esses valores aqui, né? Então, eu vou ter 5 mais 2 mais 3 vezes 10 a nona. Beleza? Esse é o T, é esse aqui que eu estou calculando. Isso aqui são esses valores aqui. Certo? Já a velocidade aqui é quanto? 5 a oitava. 5 vezes 10 a oitava. Então, isso aqui vai dar 5, 10, né? Então, você 10 vezes 10 a nona, dividido por 5 vezes 10 a oitava. Fazendo a operação aqui, né? Vai dar, se eu for dividir aqui, aqui vai dar 2, né? Esse com esse. Coloco um zero aqui e um zero aqui, né? Diminuo um zero aqui em cima. Isso aqui vai dar igual a 20. Aí eu posso cortar esse com isso. Do mesmo jeito para o T2. T2. Entendido aqui? Isso aqui que eu fiz? Tranquilo? Só matemática, certo? Diminuí uma casa decimal aqui, aumentei um zero aqui. Para deixar dividido pelo mesmo expoente. Do mesmo jeito eu vou fazer para cá. Vou pegar esses valores aqui, vão ser 10 mais 2 mais 3. Certo? Vezes 10 a nona, dividido por 5 vezes 10 a oitava.
Por quê? Porque é o mesmo computador. Então, eu vou ter 15 vezes 10 a nona, dividido por 5 vezes 10 a oitava. Então, corto esse com esse, que dá 3 aqui em cima. Né? E faço a mesma coisa. Tiro um zero daqui, coloco aqui. Isso aqui vai dar 30. Então, com isso, agora eu já consigo calcular o MIPS. Né? Se eu tenho o número de instruções que está aqui, se eu tenho o tempo para realizar essas instruções, então eu já consigo calcular o MIPS de A, ou o MIPS de 1 e o MIPS de 2. Vou colocar aqui do lado. Então, vou ter o MIPS de 1 igual a... Com a quantidade de instruções que eu tenho aqui, tenho 5, 6, 7, né? Então, tenho 7. Vezes 10 a nona, né? Que é a unidade dele, bilhões. Dividido por 20, que foi o valor que nós achamos aqui, vezes 10 a oitava. Fazendo a mesma coisa, né? 8 aqui, 0 aqui, né? Corto esse com esse 0 com esse 0, e 7 dividido por 2, 3,5. Desculpa. Aqui não é oitava, aqui é 6. Foi mal. Perdão. Deixa eu refazer aqui. Viajei. Porque aqui é milhões, né? Estava pensando na outra conta. Então aqui é 7 vezes 10 ao oitavo, a nona, dividido por 20 vezes 10 a sexta. Né? Mas eu posso fazer a mesma coisa, né? Colocar 0 aqui, botar 70, fica mais fácil. Aí eu corto esse com esse aqui, sobra 2, né? Então eu adiciono mais 2 zeros, então fica 7,000 dividido por 20, né? Corta esse zero com esse zero, que dá 350. Já o MIPS 2, eu vou ter, ao invés de 7, eu vou ter 10, 12, né? 14, ou 15, né? Desculpa, não. Tenho 10, 1, 2, né? 12. Ser 12 instruções. Tenho 10 instruções aqui, uma aqui e outra aqui, certo? Vezes 10 a nona, dividido pelo tempo, que é 20, que é 30, na verdade. Vezes 10 a sexta, porque é milhões, né? Milhões de instruções por segundo. Então, eu consigo fazer o mesmo jogo aqui. Aqui sobra 3 zeros, né? Então, eu vou ter 12, 1, 2, 3, dividido por 30. Corta esse zero com esse zero, fica 1.200 dividido por 3, que dá 400. Utilizando essa métrica aí, qual seria mais rápido? O 1, compilador 1 ou compilador 2? Por quê? Se sim, por quê? Sempre é o porquê. O mais importante é né, de saber se é sim ou não, é o porquê. Ó, a métrica diz o quê? Milhões de instruções por segundo. Pensa aí um pouquinho. Como é?
Exatamente. Vocês respirem antes de responder, certo? E reflitam. Reflitam um pouquinho. Sempre pense assim, ó, milhões de instruções por segundo. A resposta é exatamente essa que você falou. Quanto maior a quantidade de instruções por segundo, mais instruções estão sendo executadas, obviamente. Então, mais rápido é o seu microprocessador. Beleza? Então, o 2 seria mais rápido. Se fôssemos olhar o tempo de execução, por exemplo, aqui, isso aqui daria quanto? Isso aqui daria o tempo de execução. A sequência seria mais rápida de acordo com o tempo de execução. O tempo de execução é esse T aqui que nós calculamos, né? Então, quanto menor o tempo de execução, mais rápido é. Concorda comigo? Então, quanto menor o tempo de execução, mais rápido é. Então, de acordo com o tempo de execução, esse aqui seria mais rápido. Por quê? T é 1 é menor do que T é 2. De acordo com o MIPS, qual seria mais rápido? O 2. Então, por quê? Porque o MIPS 2 é maior do que o MIPS. Tá vendo que caiu naquele caso que eu falei antes? Nem sempre uma métrica corrobora com a outra. Nem sempre. Nesse caso, ó, ele está dizendo que o tempo de execução, utilizando essa métrica de tempo de execução do programa, o 1 seria mais rápido. Porém, se eu calcular o MIPS, usando a métrica MIPS, ele está dizendo que o QL2 é o mais rápido. Em quem acreditar? Quem vigia ou vigia? Esse é o problema. Daí você faz o quê? Resolve de maneira madura, né? Joga um dado para cima, que se cair ímpar é um, se cair par é outro, né? Não, você precisa de uma terceira métrica para avaliar isso. Né? Então, é importante escolher números ímpares de métricas, por conta disso aqui. Porque se escolher um número par, uma pode dar um, outro pode dar outro, e daí você... Pode falar. Em tais métricas. Exatamente. Mas não necessariamente, eu falei assim, número ímpar brincando, mas pode ser número par, certo? E eles podem dar igual, não tem problema. Isso é um problema na questão científica, a questão metodologia científica. Vocês já pagaram disciplina sobre isso, metodologia científica? As pessoas querem sempre provar seu ponto. E isso é errado. Isso é errado. O que você está é para expor a sua descoberta, não aquilo que você acredita ser. Quando vamos escrever de fato e fazer comparações, o que você tem que dizer, mesmo que dê empatado, dê empate. Porque diante daquele empate, quais foram os motivos que deu empate? Por isso que é muito mais importante saber o motivo que deu aquilo do que justificar o ponto que você quer provar. Né? Às vezes um artigo que não dá certo é um bom artigo. Evita que outra pessoa repita o erro que você cometeu. E as pessoas querem sempre artigos que dê bom resultado. E nem sempre é assim. Isso é algo importante. Isso vai meio que do ego da pessoa. Assim, pô, eu quero provar que eu estou certo. Mas às vezes você está errado e é bom estar errado.
para que outras pessoas não errem. Né? Do mesmo jeito que você escreve bons artigos com resultados ok, é que para outras pessoas acertarem. É uma filosofia meio de vida, né? Podem tirar a foto aqui, por favor? Conseguiu tirar? Qual é teu nome? Toda vez? Gabriel. Eu tenho que começar a fazer chamada, que é para eu lembrar o nome de vocês. Eu sou péssimo de nome. Beleza até aqui, pessoal? A aula de hoje vai até que horas? 10h40. Ah, tem muito tempo aí. 10h30? Tá, ainda tem 15 minutos. Beleza. Vou apagar aqui, certo, pessoal? Até aqui tá tranquilo essa questão de desempenho e tudo mais. Isso aqui é muito interessante porque você consegue ver na prática o que acontece quando você muda a arquitetura, muda de fato o ciclo de clock e tudo mais. Às vezes parece meio abstrato essas coisas, mas tem um impacto muito grande. E com isso, quando falamos de desempenho, queremos, no final das contas, aplicar melhorias para os nossos sistemas. Né? Então, medimos desempenho não só por medir, mas para saber onde é que está o gargalo do nosso sistema em questão de processamento. Para isso, existem alguns tipos de melhorias que podem ser aplicadas. A primeira delas, né, a questão de paralelização dos microcontroladores ou das CPUs, de forma geral, onde eu vou ter mais de uma CPU executando uma determinada tarefa, para que eu consiga executar de maneira mais rápida. Além disso, a questão de melhorias do meu algoritmo, como ele é construído. Será que ali no meio não tem nenhuma função inútil que poderia ser substituída ou alterada ou excluída? Isso aqui, e isso aqui, está relacionado diretamente com o dinheiro de maneira física mesmo. Né? Eu preciso comprar hardwares melhores. Isso aqui está relacionado a dinheiro, mas de maneira indireta, com hora de trabalho. Às vezes você faz algo bem rapidinho ali e funciona, né? Tá beleza. Né? Mas será que é a melhor maneira que você fazer? Você gastou 1 hora para criar seu algoritmo, mas não é o algoritmo mais otimizado. Você precisaria gastar 3 horas. Então é o triplo de gastos em hora homem, né? Que é chamado HH. Melhoria de hardware, então comprar um hardware melhor, com maior capacidade de processamento, maior frequência de clock, melhor memória, né? E não só maior capacidade de memória, mas também memórias mais rápidas. Não existe um só tipo de memória, existem várias frequências de memória que você pode utilizar. Também, aqui estamos falando de 32 bits, 64 bits, tamanho da palavra que essa memória é capaz de armazenar. Então, o tempo de execução é limitado pela parte não afetada pela melhoria, no final das contas. Você pode, por exemplo, aprimorar a minha memória ou o meu hardware e pode haver ali no seu programa instruções, ou no seu programa, quando eu falo no seu algoritmo, né? Instruções que acabam não sendo afetadas pela sua melhoria. Pode falar. DDR5 e DDR4 são as tecnologias, né? Porque existe memória, sei lá, 320, 3.200 MHz, 200, você pode ter uma DDR5 com maior ou menor frequência de clock, ou menor frequência de clock mesmo. Então, o que eu falo de memória mais rápida é nesse sentido. Quando eu falo DDR4, DDR5, obviamente, quanto maior a geração, mais rápidas elas são. Mas podem ter memórias de mesma geração, DDR5 ou DDR4, sei lá, que tem frequências diferentes. Então, não necessariamente ser uma DDR5 significa que ela é mais rápida de todas as DDR5. Vai depender da tecnologia, da... Sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Sim. DDR4 mesmo. Provavelmente. Teria que ver com a tecnologia, mas grande chance que sim.
Isso é meio complicado, mas é assim. Mas o que eu quero dizer é que pode ter memórias com mesmas tecnologias, com frequências diferentes, né? Enfim, arquiteturas da construção da própria memória, de acesso a essa memória diferente. Então, não é um fator específico, né? Não é a frequência que determina isso, né? É muito mais complexo, né? Nesse sentido. Então, nem sempre a melhoria que você aplica pode afetar o seu programa. Às vezes só afeta uma parte desse programa. O maior exemplo disso é quando a gente aplica a GPU para operações de ponto flutuante, que a gente viu ontem que as GPUs são muito boas para isso, né? Porque elas são criadas especificamente para esse tipo de operação. Porém, se seu algoritmo só trabalha com número inteiro, adianta ter um acelerador de ponto flutuante se seu algoritmo só trabalha de número inteiro? Não, entendeu? Então, nem sempre uma melhoria afeta o desempenho do seu programa. Isso aí tem que ter muito cuidado com isso, né? Por isso que quando vamos desenvolver, temos que pensar desde do algoritmo em si, da solução que você quer implementar, até mesmo no hardware, na ponta que vai utilizar essa solução. Para isso, para calcular o quão uma melhoria afeta um programa, é utilizado essa lei de Adam, sei lá, não sei pronunciar o nome dele, é meio estranho. Que é basicamente que o tempo de execução após a melhoria é o tempo de execução da parte que não é afetada pela melhoria. Por exemplo, eu tenho operações de números inteiros e operações com números flutuantes. Se eu implementar uma CPU que possui hardware específico para operar com ponto flutuante, ele não vai afetar o tempo de execução da parte que trabalha com números inteiros. Concordam comigo? Só vai afetar a parte de ponto flutuante. Então, mas o tempo de execução afetada pela melhoria, como nesse caso de ponto flutuante, dividido pela quantidade de melhoria. Essa quantidade de melhoria é o quão a melhoria aumenta o desempenho do programa, certo? Isso aqui é adimensional. É adimensional. E é calculado de maneira abstrata. Então, por exemplo, se eu colocar uma GPU ou ter no meu microcontrolador algo que trabalhe com ponto flutuante, ele aumenta em 20% a operação de ponto flutuante. Então, seria aqui 0,2, a parte afetada pela melhoria. Então, basicamente, eu vou ter uma parte de execução desse programa, né? Um tempo de execução desse programa, onde eu tenho uma parte do meu programa, do meu sistema, que é afetado de fato pela melhoria. Vamos supor, essa fração de tempo aqui é o tempo que a CPU leva para fazer operações de ponto flutuante. Se eu aplicar uma melhoria em questões de ponto flutuante, ele vai reduzir essa fração de tempo para essa aqui. Então, eu vou ter agora um menor tempo para fazer a execução do meu algoritmo, porque eu apliquei uma melhoria especificamente no ponto flutuante. E, de maneira óbvia, pela lei, ela não afeta o tempo de onde a melhoria não tem poder de afetar, né? de trabalhar, no caso de números inteiros, né? Ou booleanos. Aqui, a melhoria não foi feita para isso, foi feita para atuar em números de ponto flutuantes. Com isso, fazer um exemplo rápido para vocês perceberem que horas são. Suponha um programa executando em 100 segundos com operações de multiplicações responsável por 80 segundos desse tempo. Então, eu tenho um tempo lá de execução, 100 segundos, né? Aqui em cima fica melhor. Esse é o meu algoritmo. Ele está fazendo multiplicações, operações de multiplicação, e aí a gente não sabe se a multiplicação está trabalhando com inteiro. Na verdade, nós sabemos, ela está trabalhando com inteiro e pontos flutuantes, onde 80% dessas multiplicações são afetadas. 80% do tempo de execução do programa é executado
são executados em 80 segundos para fazer as multiplicações. Então, eu tenho 100 segundos, 80 segundos desse aqui é só para multiplicação. 80 segundos. E 20 segundos, tá assim, pontilhadinho. E os 20 segundos aqui são para outras operações que não multiplicação, certo? Em quanto tempo precisa melhorar o tempo de multiplicação para rodar o programa 4 vezes mais rápido? Então eu quero saber qual é a quantidade de melhoria que eu devo aplicar para que meu programa seja executado 4 vezes mais rápido. Então a gente volta para lá, né? Aqui. Tempo de execução pós-melhoria vai ser igual ao tempo não afetado, o tempo não afetado pela melhoria, mais o tempo afetado pela melhoria, dividido pela quantidade de melhoria. Ele quer, no exemplo que... Opa! Não está assim, né? Tá bom. Ele quer saber que o quanto tempo precisa melhorar a velocidade de multiplicação para que esse programa seja executado 4 vezes mais rápido. Então, eu estou trabalhando especificamente com questão de multiplicação. Se eu quero executar 4 vezes mais rápido, né? Então, eu quero a quantidade de melhoria que eu quero aplicar, isso aqui, também conhecido como speed up, já vimos antes. Speed up é 4 vezes o valor, né? Então, bora lá. Para fazer isso, o que eu quero? Eu quero que esse meu tempo aqui, o tempo total de execução do programa, ele seja 4 vezes mais rápido. Ou seja, o tempo novo tem que ser o tempo antigo dividido por 4. Concordam comigo? Para que ele seja 4 vezes mais rápido, ele tem que ter 1/4 do tempo. É o contrário, né? Se ele quiser ser mais devagar, teria que ser 4 vezes a quantidade do tempo. Então, qual é o tempo total de execução do meu programa? 100 segundos. Então, o meu tempo novo será 100 segundos dividido por 4, que é igual a 25 segundos. Com isso, eu consigo ver quem é a parte não afetada pela melhoria aí, em questão de tempo. Qual o valor dela? Para fora? 20 segundos, isso aí. Qual é a parte afetada pela melhoria? O que eu quero calcular é a quantidade de melhoria. Pode falar. Qual a dúvida?
O que eu quero calcular é meu speed up, qual é a quantidade de melhoria que eu devo aplicar na minha multiplicação para que ela consiga. Então, eu vou ter 25, que é o tempo final com melhoria que eu quero ter, igual a 20, que é o tempo não afetado pela melhoria, mais 80 dividido por a quantidade de melhoria 4x, né? 4 vezes. Tá assim. Quantidade de melhoria. Então, fazendo essas operações aqui, né? Eu vou ter 80 dividido por quantidade de melhoria 4x igual a 20 menos 25 dá 5. Beleza? Então, a quantidade de melhoria que eu devo aplicar vai ser 80 dividido por 5, que é igual a 16.